Vem chegando, esse é mais um vídeo do nosso canal Suas Notícias Hoje. Uma tragédia une familiares em dor e comove todo o Brasil. Saiba quem são as vítimas da queda de paredão em Capitólio, Minas Gerais. Os 10 mortos estavam hospedados em uma pousada em São José da Barra, Minas Gerais. Eles eram familiares e amigos. 9 pessoas já foram identificadas. No caso Henry Borel, Leniel Borel, pai do garoto Henry, fala sobre os 10 meses sem o seu filho. Então se prepara e vem com a gente saber de tudo que é destaque nos noticiários no dia de hoje. Nesse vídeo você vai conferir as principais notícias sobre a tragédia em Capitólio e mais repercussões do caso do menino Henry Borel. Neste último domingo, dia 9, em Passos, a 100 quilômetros de Capitólio, a dor dos que foram ao Instituto Médico Legal identificar os corpos e fazer exames de DNA para os que não eram possíveis de ser identificados era a dor de rostos conhecidos. Pais, mães, padrastos, filhos, primos, sobrinhos e amigos, quase todos de uma forma ou de outra com alguma relação. Uma tragédia de famílias ligadas entre si em um passeio com as paradas alteradas. Dos 10 mortos pela queda de um pedaço de uma rocha dos cânions de Capitólio a 293 quilômetros de Belo Horizonte no sábado, dia 8, 5 eram de um mesmo núcleo familiar, acompanhados de um amigo. Outras 2 vítimas eram mãe e filha e o namorado da mãe, além desses, o marinheiro do barco. No início da noite, uma equipe do IML de Belo Horizonte chegou ao local para auxiliar na identificação dos corpos e análise dos exames de DNA. O trabalho pode se estender por até 30 dias. A dor dessas famílias que se cruzaram ainda antes do acidente de Capitólio ainda deve se arrastar. A mulher do marinheiro diz: "Não sei como vai ser. Não sei." 9 das 10 vítimas do desabamento de pedras em Capitólio já foram identificadas. As vítimas estavam na mesma lancha que tinha o nome de Jesus, segundo o delegado regional da Polícia Civil, Marcos Pimenta. Eles estavam hospedados em um rancho em São José da Barra, em Minas Gerais, e eram familiares e amigos uns dos outros. O dono da pousada era proprietário da lancha e também parente das vítimas. O piloto era o funcionário dele, de acordo com informações da polícia. A primeira vítima foi identificada oficialmente na manhã do domingo. Outras 4 vítimas foram identificadas durante a noite. 4 vítimas foram identificadas nesta segunda-feira, dia 10. O delegado informou que já há informações sobre outras pessoas que morreram, mas a polícia aguarda a resposta dos laudos e dos testes de DNA para ter a comprovação oficial da identificação. Ainda não se sabe o que provocou o acidente. Além da Polícia Civil, a Marinha informou que o inquérito será instaurado para apurar as causas do deslizamento de pedras no Lago de Furnas. O prefeito de Capitólio, Cristiano Geraldo da Silva, disse em entrevista coletiva no domingo que nunca havia ocorrido acidente como esse e por isso não há um estudo ou análise geológica sobre os paredões. Pela manhã, o prefeito já tinha anunciado o fechamento do turismo aquático na cidade. Segundo ele, estão fechadas as entradas dos cânions e também do local conhecido como Cascatinha. Também nesse domingo, Furnas Centrais Elétricas divulgou uma nota sobre o acidente. A concessionária lamentou as mortes e disse se solidarizar com as famílias. Esclareceu ainda que utiliza a água do lago para geração de energia elétrica e que a fiscalização dos demais usos, incluindo o turismo, competem à Marinha e aos poderes públicos locais. O que se sabe até agora? O deslizamento ocorreu por volta de 12h30. Ainda não se sabe o que causou o acidente. 4 embarcações foram atingidas, segundo os bombeiros. 10 pessoas morreram, ao menos 2 seguem internadas. 27 pessoas foram atendidas e liberadas. Todas as pessoas desaparecidas foram localizadas pelo Corpo de Bombeiros. Passageiros de uma das lanchas tentaram avisar sobre o deslizamento da pedra segundos antes de ela cair.
Bombeiros e Polícia Civil estão no local e a Marinha foi acionada e vai investigar a causa. Defesa Civil havia emitido um alerta sobre chuvas intensas na região com possibilidade de cabeça d'água. Marinha também investiga porque os passeios foram mantidos. O governador Romeu Zema lamentou o acidente em suas redes sociais. A região de Capitólio e outras cidades banhadas pelo Lago de Furnas, no centro-oeste de Minas, é bastante procurada por turistas por sua beleza natural. O porta-voz do Corpo de Bombeiros de Minas, Pedro Ayrara, explicou que a formação rochosa do local é do tipo sedimentar, o que torna as estruturas dos paredões frágeis, e a quantidade de chuvas agravou a situação por acelerar a erosão. O governador de Minas, Romeu Zema, lamentou o acidente na rede social Twitter. Ele escreveu: "Sofremos hoje a dor de uma tragédia em nosso estado, devido às fortes chuvas que provocaram o desprendimento de um paredão de pedras no Lago de Furnas, em Capitólio. O governo de Minas está presente desde os primeiros momentos através da Defesa Civil e Corpo de Bombeiros." O governador decretou também 3 dias de luto no estado. E relatos de sobreviventes também impressionam. Isabel e a irmã, que estavam com familiares em uma das lanchas, ficaram feridas. Ela diz: "É um alívio mesmo, uma sensação de pertencimento, das pessoas te esperando, todo mundo se importando." O relato é de Isabel Martins da Costa, uma das sobreviventes da tragédia em Capitólio, onde 10 pessoas morreram depois da queda do cânion. Isabel levou 200 pontos na cabeça, estava com a irmã Ana Costa e outros familiares em um passeio de lancha. A irmã relatou: "Eu lembro que vi a rocha caindo, vindo uma onda preta em cima do barco. A gente afundou, mergulhou e nessa hora eu falei: eu vou morrer", desabafou Ana, que também ficou ferida. E vários especialistas estão falando sobre esse fenômeno. Um deles diz que esse tipo de evento é natural e ocorre aos milhares no Brasil inteiro. O que acontece é que hoje o turismo está avançando para regiões que antes não se conhecia. E hoje as pessoas estão portando celular e câmera fotográfica e com isso conseguem relatar esse tipo de evento e até sofrer com as consequências. Segundo outra especialista, falta mapeamento de riscos. Segundo Joana Paula Sanches, especialista em turismo geológico e professora da Universidade Federal de Goiás, a existência de um mapeamento técnico da região poderia ter evitado que pessoas estivessem tão próximas em uma área de risco. Em entrevista, ela afirma que nessa região, que tem muito quartzito, que sofreu uma deformação, é comum que essas rochas sejam fraturadas. Cair um paredão de pedras não é tão comum, mas pode acontecer. Para Joana, as mortes poderiam ter sido evitadas caso existisse um mapeamento geológico da região e essas informações fossem usadas para que autoridades impedissem barcos e turistas chegassem tão próximo das pedras, principalmente em épocas de chuva. E no caso Henri Borel, após 10 meses da tragédia que comoveu todo o nosso país, Leniel Borel, pai do garoto, faz um post em suas redes sociais. Acompanhem o que ele diz: "Amor da minha vida, o melhor pedaço de mim. Nunca esperei que conseguiria suportar um dia sem você. Um mês era algo inatingível, desanimador, insuportável, mas os últimos 10 meses está sendo uma eternidade de tristeza e dor. Henri, papai continua na luta diariamente por justiça e continuará eternamente por você. Ninguém irá me desanimar, ninguém poderá tirar a minha fé. Não há quem possa com o nosso El Shaddai." Ah, como é triste a falta de sensibilidade de algumas pessoas, principalmente ao saber o que o dia de hoje representa para mim. Filho é um ser que nos emprestaram para um curso intensivo de como amar alguém, além de nós mesmos, de como mudar nossos piores defeitos para darmos os melhores exemplos e de aprendermos a ter coragem. Isso mesmo, ser pai ou mãe é o maior ato de coragem que alguém pode ter, porque é se expor a todo tipo de dor, principalmente da incerteza de estar agindo corretamente e do medo de perder o amor da sua vida. Perder? Como?
não é nosso, recordam-se, foi apenas um empréstimo de Deus. Leniel finaliza agradecendo por ter tido o melhor filho do mundo e por todos os dias que esteve ao seu lado. E para não perder nenhum destaque nos noticiários, faça também a sua inscrição, ative as notificações e, lógico, deixa aquele like que ajuda muito a gente trazer notícias diariamente aqui para vocês. Nos encontramos logo mais num próximo boletim. Um grande abraço a todos.